Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Como sempre, peço que compartilhem o canal o máximo que vocês puderem, divulguem o canal o máximo que vocês puderem, deixem seus comentários, deem seus likes ou seus dislikes, caso são importantes, mesmo os dislikes, aí que fossem todos likes, né, óbvio, né? Mas se não, fazer o quê, né? Pois bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Jesus, né? Já que estamos se aproximando do Natal, então vamos falar um pouco de Jesus. Nesse vídeo, nós vamos buscar destruir o mito de Jesus. Vamos provar dentro da Bíblia que esse mito, Jesus, que está na Bíblia, é um mito. Ele não é, nunca foi uma pessoa real. Ele nunca foi filho de Deus. Ele nunca foi profetizado em lugar nenhum. Entendendo? Esse Jesus é um mito. E é esse Jesus que nós vamos destruir de agora. Desmascarando o Messias Cristão, parte 4. Né? Tem, parece que é 3 vídeos, né? Desmascarando o Messias 1, Desmascarando o Messias Cristão 2, 3 e esse é o 4. Desmascarando o Messias Cristão 4. Destruindo o mito Jesus. A história em Mateus começa com o surgimento de uns magos, astrólogos, do Oriente que seguiam uma estrela que os levariam até a criança recém-nascida. Os magos acabam indo para parar no palácio de Herodes. Lá, este os convence de ir procurar a criança e de mais tarde trazer informações dela. A estrela aparece novamente aos magos. A estrela aparece, depois aparece, né? E os guia até a criança. Aqui é falado que os magos entraram numa casa e ali encontram a criança e seus pais. Um anjo do Senhor aparece a José e comunica-lhe que Herodes procura o menino para matá-lo. Assim, ordena que ele e sua família fujam para o Egito até que morram aqueles que o querem o mal. Querem o seu mal, né? O escritor Mateus diz que tudo isso cumpriria a profecia do profeta Oséias. Oséias capítulo 11, 1, certo? Herodes descobre que foi enganado pelos magos e manda matar todos os meninos em Belém e em toda a sua vizinhança da idade de até 2 anos, da idade de 2 anos para baixo. Isso também, segundo a lista, estaria cumprindo uma outra profecia, e nesse caso agora seria uma profecia do profeta Jeremias. A primeira cumpriria, no caso, a fuga de Jesus para o Egito, cumpriria a profecia de Oséias, capítulo 11, e a matança, né, de Herodes ao redor de Belém, cumpriria uma profecia supostamente do profeta Jeremias. Bom, com a morte de Herodes, Jesus e sua família vão para Nazaré e não para a Judéia. E de novo é dito que é para que se cumpra uma profecia que ele seria chamado de Nazareno. O relato de Lucas nos conta que, por causa de um censo, José e Maria tiveram que se deslocar para Belém. Chegando lá, Maria teria completado seus dias para dar à luz a Jesus. Como a estalagem estaria cheia, Maria deu à luz em uma manjedoura. Anjos aparecem a pastores que estavam no campo e lhes comunicam que em Belém, naquele dia, nasceria o Salvador do mundo dos judeus, né?
Passados 8 dias de nascido, Jesus é circuncidado, que a lei dos Hebreus dizia que todo macho teria de ter o pinto, a cabeça do pinto, né? Que é aquela pedra que tem ao redor da pinto, teria que ser arrancada, né? A chamar circuncisão. E após Maria completar os 40 dias, né? Porque a mulher, nessa cultura, ficava impura, se fosse macho, ficava impura por 40 dias. Já se fosse fêmea, ficaria por 80 dias. Impura, nojenta, cebosa, né? Para sua purificação, como determinava na lei de Moisés. É levado até o tempo que ficava em Jerusalém. Né? Cumprido com tudo o que era determinado na lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, Jesus e sua família voltam à sua casa em Nazaré, na Galiléia. Lucas nos informa que todos os anos seus pais sobem até Jerusalém para a festa da Páscoa. Atenção que eu estou mostrando as questões tanto das profecias, tanto do relato de Mateus quanto de Lucas, certo? Já vou apontando as discrepâncias. Vocês perceberam? Lucas nos informa que todos os anos seus pais sobem até Jerusalém para a festa da Páscoa. Jesus, em nenhum momento, deixou de participar da Páscoa, pessoal. Certo? Os relatos dos evangelistas são diferentes e não há como conciliá-los. Tem como conciliar, porque são textos diferentes, são ideias, em cada um deles são ideias que não se somam, certo? São ideias opostas e não há como conciliá-los. Todos os crentes que já tentaram só passaram vergonha. Vamos passar vergonha, porque isso é lenda. Os textos com lendas diferentes. Então, tentar emendar isso aqui só vai passar vergonha. Os evangelistas seguem a mesma técnica que os escritores do Velho Testamento. Apresentam seus relatos em meio a fatos que ocorreram. Entendeu? Lá eles pegam lá, como é que chama? No Velho Testamento, eles sempre colocam um evento de fato que aconteceu, um rei caiu, diga assim, um rei perdeu o trono, um rei foi morto, um rei foi para a guerra, morreu, ou um outro acontecimento, e ali por um monte de lenda, um monte de mentira. Aí nos evangelhos também é a mesma coisa, porque eles retratam essas lendas no meio em que eles vivem, tá entendendo? Então vai ter fatos que de fato aconteceram em meio a essas lendas que eles vão empurrando. Os evangelhos, os escritores do Velho Testamento fizeram isso e o do Novo repetiu a mesma técnica. Aliás, todos os povos faziam isso, né? Apresente seus relatos em meio a fatos que ocorreram. Dessa forma, dão às suas histórias uma aparente verdade. Por isso que os cristãos, coitados, são enganados, né? E eles vão encontrar fatos ali que aconteceram. Aí a história vai conta. No caso de Jesus, por exemplo, menciona Pilatos. Pilatos é um personagem real? É. Aí os crentes, coitados, os cristãos, aí, vendidos. Pilatos existiu. Então Jesus existiu. Essas coisas, né? Aí fala de cidades que existiram. Eles ficam doidinho, doidinho. Você está falando que existiu, então Jesus existiu. Jesus fez isso mesmo, Jesus é filho de Deus, Jesus fez milagre. Porque Pilatos existiu, Caifás existiu, o templo existiu. Encontraram uma pedra lá com o nome lá de um Tiago, que disse que era irmão de Jesus. Então Jesus é filho de Deus mesmo. Jesus fez aqueles milagres todos. Está entendendo? A face do relato de Mateus é percebida quando nos é informado que uma estrela aparece para os magos do Oriente. Veja que papagaiada. Uma estrela aparece para revelar para os magos que, na verdade, são feiticeiros, pessoal, astrólogos, pessoas que se guiavam por meio de estrelas, achavam que as estrelas revelavam o futuro ou algum fato que iria acontecer. E o que há de farsa nisso? De uma estrela aparecer para magos?
e os guiar até Jerusalém. A paz está no fato de que os judeus, como sendo o povo escolhido de Deus, não tinham essa informação. Então, como uns estrangeiros, uns magos, uns feiticeiros, a teriam, pessoal. Tá entendendo? Você lê o conto de Mateus, ninguém sabia que estava para nascer um tal do Messias. Só é descoberto que esse Messias ia nascer porque esses magos aparecem por lá, perto de Jesus. Tá entendendo? Quer dizer, se não aparecesse esses magos, ninguém ia saber que Jesus estava nascendo, não. Tá entendendo? Aí aparece esses magos, como é que esses magos souberam dessas coisas? E o próprio texto mostra que o rei manda os seus doutores da lei pesquisar nas escrituras. Aí eles vão lá e olham e descobrem que tudo mentira é lógico, né? Que ninguém vai. Se o cara não sabia, de repente vai lá, olhar lá e acha. Tá entendendo? Faz sentido, né? Então, aí diz que vai, olha lá e diz que descobre que o Messias nasceu lá em Belém, em Prata, essa bobagem toda. Então, mas esses judeus tiveram que pesquisar, porque eles não sabiam. O texto mostra que eles não sabiam nada disso. Descobriram porque esses supostos astrólogos aparecem lá. Aí, em virtude disso, eles vão pesquisar e descobrem que o tal Messias nasceu em Belém. Nem sabiam, então. Mas a questão é, como é que esses estrangeiros sabiam de coisas íntimas dos judeus que estavam nas suas escrituras? Se esses estrangeiros não tinham porra nenhuma de escritura, estão entendendo? Como é que eles souberam? Por meio da estrela. Aí você acredita numa história dessa? Uma estrela aparece e os caras descobrem, não sei de que forma, que estava para nascer uma criança. Que seria rei dos judeus? Pai, você leva a sério a história dessa, rapaz? Não está falando que isso é lenda? Os escritos dos judeus eram algo restrito a eles. As pessoas, os outros povos não tinham acesso a esses escritos. E mesmo que tivesse, não ia entender como os judeus entendiam as imagens deles. Bom, o nascimento do Messias, segundo as escrituras, não seria algo escondido ou secreto, mas seria algo notório e muito aguardado por todos os judeus. Se isso era verdade, que os judeus aguardavam o Messias, então o nascimento do Messias deveria ser algo conhecido, notório, que todos saberiam. Mas não, o tal Jesus nasce às escondidas. Ninguém sabe. Tá entendendo? Que mentira. Além disso, as estrelas mais próximas, preste bem atenção nessa questão, certo? Além disso, a estrela mais próxima da Terra, já que aparece uma estrela, né? O Sol não é, né? Primeiro que ele não entendia o Sol como uma estrela, né? Então, uma estrela é aqui. No nosso sistema só tem o Sol. Então, essa estrela vem de outro lugar para eles virem, certo? Então, além disso, a estrela mais próxima da Terra é o Sol, que está a uma distância de 150 milhões de quilômetros daqui, né? Assim, essa suposta estrela, que não é o Sol, e aparecerão os astrólogos, estaria bem mais distante da Terra, portanto. Se o Sol está a 150 milhões de nós, então essa outra estrela tem que estar bem mais distante daqui. Esses astrólogos viram. Dizem que o Messias apareceria na Terra depois de milhares de anos, segundo as conversas furadas dos crentes, né, dos cristãos, né? Eles fazem um tal de uma cronologia, dizendo que há um tempo exato, né, que o Messias aparece na Terra e tal, e dá. Eles dizem que lá foi desde Adão, né, que foi prometido o Messias, né? Então, do Messias até o ano em que Jesus aparece, então dá questões de milhares de anos, né? Um milhar de anos. Bom, porém, se considerarmos todas essas informações, dizem que o Messias apareceu na Terra depois de milhares de anos a partir da rebelião do Éden, Gênesis 3,15, né? Que eles acham que é uma profecia ali. Porém, se considerarmos todas essas informações, essa estrela, essa suposta estrela, só chegaria à Terra para indicar o nascimento do Filho de Deus
por volta de alguns bilhões de anos e não alguns milhares de anos. Mesmo se nós levarmos em conta, né, que essa bobagem é real, né? Ainda que, ainda que minimamente possível. Então, essa estrela que supostamente aparecer uma estrela, falando de estrela mesmo, né? Teria que levar bilhões de anos para chegar até aqui e servir de guia para esses astrólogos, e não milhares de anos. Como sabemos disso? Porque a estrela mais próxima de nós, depois do Sol, seria uma que está aproximadamente a 4,3 anos-luz daqui. Cada ano-luz equivale a 9 bilhões e meio, né? Mil, milhões, bilhões. Quilômetros. As estrelas não se movimentam, veja, as estrelas não se movimentam em linha reta. Assim como os planetas e os corpos celestes que se movimentam. Eles não se movimentam em linha reta, né? Em órbitas. Assim como os planetas e os corpos celestes que se movimentam, elas orbitam no centro de uma galáxia. Elas descrevem órbitas elípticas, quase circulares. Essa maluquice, né, de uma estrela aparecer em linha reta para esses astrólogos é coisa de lenda infantil. Nem criança acredita mais numa bobagem dessa. Bom, para acontecer o que esse evangelista diz, seria necessário mudar o estado dessa estrela, já que essa estrela está mais distante do Sol. E nós sabemos que o Sol é uma das estrelas mais fracas, né, que existe, né? É uma estrela de potente, grandeza, né, nossa. Existem outras estrelas muito mais poderosas. Então, para acontecer o que esse evangelista diz, seria necessário mudar o estado dessa estrela que está a 4,3 anos-luz da gente e fazê-la se dirigir ao nosso sistema solar. Depois, anular seu poder destrutivo, porque ela é muito maior do que o Sol, pois, do contrário, ela destruiria o sistema solar, o planeta, né? Inclusive a Terra. O evangelista diz que essa estrela guiou os magos até a casa. As estrelas no passado serviam para orientação, é verdade. Elas indicavam o norte, o sul e outros pontos de forma genérica, mas elas não poderiam indicar de forma específica, exata, um ponto qualquer. E na lenda mostra que a estrela mostrou um ponto exato para para os astrônomos. E se você vê nos contos da Igreja Católica, a estrela desceu na casa. Aí chegou na casa, desapareceu. Os astrônomos veem. Ou seja, a estrela entrou na nossa órbita, desceu até a casinha e desapareceu. Os astrônomos localizaram. Fala sério, fala sério. Você acredita numa bobagem dessa? Porque nós já acreditamos, né? Não éramos uns bobocas. Por exemplo, imagine chegar na casa de um amigo seguindo por uma estrela no céu. O máximo que você poderá conseguir é chegar ao seu bairro, mas a sua casa, a casa do seu amigo, jamais você vai chegar. Por que a estrela conduziu esses magos? Não há no Velho Testamento nenhuma referência que isso aconteceria. Não conta, no Velho Testamento não tem nada de estrela guiando astrólogos, magos, feiticeiros, é, a suposta asa do nascimento do Messias. Nem a profecia, suposta profecia de Miqueias, né? Eles dizem que se refere a Jesus. Não fala nada disso. Fala lá do nascimento de um que sairia da casa de Davi, mas lá não fala nada de astrólogo que ia aparecer. Não há no Velho Testamento nenhuma referência que isso aconteceria. Isso só prova que o relato é uma invenção. E quem mais no passado acreditava e se guiava por estrelas, pessoal? Os magos e feiticeiros. Daí o motivo de somente estes a terem visto
Só eles que viram essa tal dessa estrela. Então, por que a Bíblia diz que a estrela guiou esses magos? Porque a Bíblia reflete o pensamento do homem do passado, um homem supersticioso e com pouco conhecimento científico. Ele imaginava, o homem do passado, que as estrelas eram pequenos pontos ou pequenos corpos celestes. Por isso, eles faziam distinção entre as estrelas e o próprio Sol. Assim, o evangelista pôde escrever que a estrela guiou os magos até a casa onde se encontrava o suposto Messias. O escritor bíblico, como seus contemporâneos, pensavam que as estrelas estavam dentro da atmosfera, ou muito próximas dela, e serviriam de orientação. O texto só nos mostra a ignorância do povo, sabe? Esse continho aí de Jesus só nos mostra que quem os escreveu eram pessoas ignorantes da época, acreditavam em magia, em astrologia, que as estrelas poderiam contar algo importante, ou poderia revelar, tá entendendo? Estrela que entra dentro da nossa atmosfera, mostrando a ignorância deles em termos de conhecimento científico, que eles não sabiam que as estrelas estavam não sei quantos, algumas até bilhões, trilhões de distância daqui da Terra. O conto de Jesus só nos mostra a ignorância do povo dos escritores que o escreveu. E por conseguinte, mostra que esse Jesus é pura fantasia. Tudo conto. E um Deus jamais já está em meio a tantas mentiras, né? Típicas da época. Além disso, a tal estrela, nem estrela ela era. O texto fala da estrela, né? Mas nem estrela era. Nem estrela era. Essa suposta estrela era o planeta Vênus. Os ignorantes da época, como não tinham noção de quase nada, por suas avaliações partindo da mera observação a olho nu, achavam que o planeta Marte, que nós chamamos de Vênus, né? Os antigos também chamavam de Vênus, ou estrela da manhã, estrela d'alva, como reluz, aí eles achavam que era estrela, né? É chamado de estrela. Aí ele dizer que esse livrinho aqui tem conhecimentos científicos, e Deus, a Bíblia, quando toca em ponto científico, ela é exata. A Bíblia é um livro magnífico, mostra a sabedoria de Deus, mostra a burrice de Deus, que Deus seguia a burrice do povo da época. É isso que ela mostra. Ainda nos evangelhos, vemos prova de como os povos pensavam o mundo. Lá Jesus, em uma de suas tentações, sobe um monte elevado e consegue ver todos os reinos do mundo. Já pensou? Está subindo um monte e ver todos os reinos. Por que Jesus teria de subir? Por que Jesus teria que subir no monte para enxergar todos esses reinos? Porque o diabo mostrou a Jesus, né, para mostrar para o reino, todos os reinos que ele dominava, que queria dar para Jesus. Aí teve de mostrar, colocar Jesus no ponto alto, né, para ele enxergar todos os reinos. Por quê? Por que isso? Porque os povos daquele tempo acreditavam que a Terra é plana, né? É plana. Assim, pensavam eles que se alguém subisse em um ponto bastante alto, poderia ver todos os reinos da Terra. Daí o diabo colocar Jesus num ponto alto para ele enxergar todos esses reinos. Que bobagem, né? Bobagem, que ignorância. A Bíblia não diz que Jesus viu esses reinos de alguma forma, porque o crente vai inventar, vai dizer, não, mas ele veio de forma mágica. O anjo fez uma aparição, mentira. A Bíblia não diz que Jesus viu esses reinos de alguma forma mágica ou em visão, não. Mas que ele os teria visto de forma literal, tanto que ele subiu no alto monte. Um outro relato que podemos citar, que prova esse pensamento atrasado e compartilhado também pelos escritores bíblicos, é o do Apocalipse, capítulo 6, versos 12 e 13, onde é dito que as estrelas cairiam na terra, o sol não daria mais sua luz e a lua se tornaria sangue. Ainda que venha algum cristão dizer que isso aqui é simbólico, mas ele, cristão, ele simplesmente está revelando as ideias do povo do passado.
os povos do passado imaginavam que as estrelas poderiam cair, tá entendendo? Daí, na Bíblia, como o Apocalipse fala, essa bobagem. Ainda que seja simbólico, vocês digam que as estrelas aí não sejam estrelas, tá entendendo? Mas mesmo assim, a passagem nos mostra o ponto de vista primitivo deles, tá entendendo? Que era isso que imperava na época. Então não adianta vocês virem falar bobagem para mim. Eu sei todas essas implicações do simbolismo que há no Apocalipse. Essas bobagens do Apocalipse, ela varia de religião para religião. Cada religião tem um ponto ali com relação ao Apocalipse. Ele não tem nada de verdade, porque se fosse verdade, todos pensariam da mesma forma. Mas se cada um pensa de uma forma diferente com relação ao Apocalipse, isso é mentira. Tá entendendo? Não adianta você me falar bobagem para mim. O rei Herodes, se sentia ameaçado com o nascimento do suposto rei dos judeus, teria mandado que alguns guardas ou servos acompanhassem os magos, mas não o fez, se contentando apenas com algumas informações que lhe seriam trazidas mais tarde. Um cara estava com medo de um tal Messias que vinha para tomar seu governo, ia mandar dois estrangeiros, três, ou algum, ninguém sabe, né, quanto, né? Desses astrólogos, a igreja que diz que são três, né? Mas um rei, matador de que era esse Herodes, né? Como passa os contos, né? Esse bicho era e o José passa a ideia de que o Herodes era sanguinário, matador, né? O mentiroso do Eusébio diz a mesma coisa, passa a mesma ideia. Quer dizer, um cara assassino desse, criminoso, que queria o governo de tudo que era forma, ia se contentar em esperar por informações de estrangeiros que ele nunca viu na vida, de trazer informações acerca de Jesus. O, o óbvio é que ele pegasse, mandasse um monte de soldado acompanhando esse cara, né? E quando chegasse lá, detonava Jesus. Mas não, fica esperando esses estrangeiros, astrólogos, trazer informações. Fala sério, o conto só tem mentira. A decisão de Herodes de matar um menino da idade, menino, né? De idade de 2 anos para baixo, teria sido baseada nas informações que os magos teriam dado quando estiveram nesse palácio. Assim, deduzimos que, se passaram mais ou menos 2 anos da ida dos astrólogos ou magos ao palácio de Herodes e de sua demora em retornar ao palácio, desse com as informações que o rei queria. Mateus 1,16, né? Dá esse entendimento, né? E parece que quando os astrólogos saem de lá da presença do rei e encontram Jesus, aí já teria se passado questões de meses ou anos. Ou ano, né? Porque Jesus teria no máximo 2 anos, né? Bom, como o anjo aparece a José e manda que ele fuja para o Egito, concluímos que Jesus, quando é visto por esses astrólogos, não tinha 2 anos. Tinha menos de 2 anos, né? Ou tinha 2 anos, ou estava próximo dos 2 anos, certo? O texto dá a entender que Herodes esperou bastante tempo pelo retorno desses astrólogos, está entendendo? Então, não precisaria obedecer às ordens do anjo, né? Se Jesus tivesse mais de 2 anos, o José ia fugir, né? E já tinha mais de 2 anos, então não tinha como ser pego Jesus. Então, ou Jesus tinha 2 anos cravado, né? Ou menos de 2 anos, nesse caso. Quanto às profecias citadas pelos evangelistas, todas elas são forjadas. Tudo mentira, pessoal. Não tinha nada de profecia. Vocês devem conhecer muito bem, né? Tudo texto fora do contexto. Os crentes, os cristãos, vivem acusando os ateus que pegam as passagens, descontextualiza e querem fazer doutrina com um versículo. Mas você pega a Bíblia, no Novo Testamento, o que mais tem é isso. Cristãos pegando passagem do Velho Testamento, descontextualizado. Pega 2 ou 3 ou 4 passagens e fala um monte de mentira em cima. Não tem nada a ver. Quando você vai lá para o texto, não tem nada a ver. É alho com bugalho. Ou seja, descontextualiza o texto. Os bobocas de hoje, cristãos, acreditam, aí vem nos acusar que nós estamos interpretando o texto errado.
Estamos descontextualizando. Eles estão lendo um texto descontextualizado e acreditando em um. Coitado. Pois bem, a profecia, a suposta profecia de Osés, refere-se ao povo de Israel, certo? Quando este foi escravizado no Egito, há muito, muito tempo atrás, da época de Jesus. Veja o que a profecia diz. Osés, capítulo 11, versos de 1 a 3, né? Veja o que aqui a passagem diz, né? Que o Mateus disse que era profecia. Mentira, né? Nem profecia era. Quando Israel era menino, e essa questão, quando o profeta diz era menino, ele está se referindo ao tempo em que Israel ainda não era um povo, tá entendendo? Era meramente tribos. Ou seja, a ideia de menino retrata a ideia de tempos passados, né? Não tem nada a ver com a figura de um menino de fato, tá entendendo? Quando Israel envolve as origens, certo? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. E não foi isso que aconteceu? Quando Israel estava no Egito, sendo escravizado pelos egípcios, diz a lenda que Javé foi e enviou Moisés para os libertar. Daí a referência de Osés em dizer que quando Israel era menino, estava ainda gateando, não era um povo, e já que ele era escravo lá, não era povo, tá entendendo? Era como que um menino, ainda por crescer, tá entendendo? Daí essa figura, esse uso da expressão menino pelo profeta. Então, o Deus Javé manda Moisés nos libertar do Egito, tá entendendo? Daí o profeta falar que do Egito o Javé chamou meu filho, mas não tem nada a ver esse meu filho com Jesus lá. Mentira do tal do Mateus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Esse meu filho é Israel, cabeça de pau. Não é nenhum Jesus. Como eles e outra, meu filhinho, bobo. Esse filho aqui representa uma coletividade, não é um indivíduo, tá entendendo? Embora a expressão aqui seja meu filho, isso aqui representa um povo, representa uma coletividade, tá entendendo? Não é um indivíduo, um filho literalmente, não é um indivíduo, são vários indivíduos representados por esse singular aqui, entendeu, ignorante? Esse escritor evangelista é um mentiroso, se não for um ignorante. Como eles o chamavam, como eles o chamavam, assim se retiravam da sua presença. Ofereciam sacrifícios aos balaíns e queimavam incenso às às imagens esculpidas. Preste bem atenção. O Osés diz que esse filho que Javé chamou, que estava no Egito, eles chamavam assim, eles chamavam, assim se retiravam da sua presença. Estão entendendo? E ofereciam sacrifício aos balaíns. Esse filho aqui, e veja que o verbo está no plural. E, veja, olha, o verbo está no plural. Ofereciam, está no plural. Como eles o chamavam, tá vendo? Como eles quem? Tá vendo? Aqui não é um menino, literalmente, no singular. Né? Os verbos aqui retratam, a que se refere a esse menino, está no plural, se retiravam. Tá vendo, Cristão, como é que se interpreta uma passagem, como se interpreta um texto? Vocês estão sendo enganados, meus filhos. Olha, queimavam, tá vendo? Os verbos estão no plural. Ou seja, não é um menino aqui. É uma coletividade de pessoas, tá entendendo? Não tem nada de menino Jesus aqui. Veja, quando Israel era menino, eu o chamei. Eu quem? O Deus Javé.
e do Egito chamei a meu filho Israel, certo? Como é que o Deus hebreu retrata Israel? Né? Como filho primogênito? Como eles, agora ele diz quem são, quem esse filho aqui representa uma coletividade. Olha. É eles quem? Todo o povo de Israel. Tá entendendo? Os israelitas, os hebreus. Daí aparecia agora os verbos no plural. Eles o chamavam, os hebreus chamavam de Javé, assim se retiravam da sua presença, os hebreus novamente, e ofereciam sacrifício aos balaíns. Oxê, se esse filho é Jesus, que vocês tanto querem, esse filho quer dizer que a profecia só vale até aqui, é? A profecia só vale até aqui. Quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei a meu filho. Aí é a profecia. Profecia, o resto é desconsiderado. Fala sério, rapaz. Como é que você acredita numa bobagem dessa? Quer dizer, o malandro do Mateus só pegou o trecho da passagem, ele não pegou todo o trecho. Porque se você pegasse todo o trecho, você desmascara a suposta profecia. Porque veja, esse menino que representa toda a coletividade, não o indivíduo, e que é Israel, porque Israel é acusado constantemente pelo Deus hebreu de adorar outros deuses, o que é que esse menino fazia? Oferecia sacrifício aos balaíns e queimava em incenso as imagens esculpidas. Todavia, eu, Jeová, ensinava a Efraim a andar. Efraim, de novo, aqui não representa o indivíduo Efraim, mas sim a coletividade, ao povo de Israel, certo? Eu ensinava a Efraim a andar, levava-os nos meus braços, porém não conheceram que eu os curava. De novo, o volta para o plural, para você ver que esses elementos aqui, Efraim, meu filho, não representam um indivíduo, mas sim uma coletividade de pessoas, representa todos os israelitas, certo? Então, pessoal, a máscara cai aqui de Mateus, quando ele diz que isso aqui é uma profecia relativa a Jesus, que ia se cumprir, é mentira. Isso aqui simplesmente era um simbolismo usado pelo profeta Isaías para retratar o povo de Israel, na época em que eles ainda estavam na condição de escravos e que Javé os tiraria de lá. E que no deserto ia adorar bezerro de ouro, e que Amós diz que adorou os deuses astrais, daí ele falar que aqui ofereciam sacrifício aos balaíns, queimavam sempre as imagens, está entendendo? Não tem nada a ver com Jesus. Jesus fez isso, foi? Jesus ofereceu sacrifício a balaíns e ofereceu as imagens esculpidas, porque esse filho aqui que Osé está falando fez tudo isso. Jesus fez isso, cristão? Acorda, rapaz. Está sendo enganado. Para que o leitor não se aperceba da farsa, o evangelista menciona apenas parte do relato de Osés, como eu falei. Só vai até filho, ele não diz o resto. O trecho mencionado de Osés sequer é uma profecia. É Mateus que o transforma em profecia e diz que é uma profecia, né? Não tem nada a ver com profecia. A suposta profecia de Jeremias, prevendo a morte de crianças inocentes, também foi usada de forma fraudulenta pelo evangelista. Não tem nada de profecia em Jeremias 31:15. Vejam, assim diz Jeová: ouviu-se um clamor em Ramá, lamento e choro amargo. Era Raquel, chorando a seus filhos. Ela não quer ser consolada acerca de seus filhos, porque já não existem. Ó, então a Raquel aqui não é, essa Raquel aqui não é a personagem Raquel, tá entendendo? Pessoa Raquel. Raquel, quem era Raquel? Raquel é a esposa de Jacó. É ela com Jacó que gera os filhos José e Benjamim, certo? Então, aqui a Raquel está sendo simplesmente uma simbologia, uma metonímia, né, que representa o povo de Israel, entendendo? A matriarca aqui
E Jacó é o patriarca que representa a coletividade do povo de Israel como um todo. Então, Raquel, como a matriarca, representa também essa coletividade. Aí o escritor usa o nome Raquel representando os hebreus. Está entendendo? Não é um filho, não são crianças aqui que Raquel está chorando. Está entendendo? Raquel aqui, ação como um todo, não é uma mulher. Tá entendendo? Ouve-se um clamor em Ramá, lamento e choro amargo. Era Raquel chorando a seus filhos. Ou seja, Raquel, a nação, estava chorando pelos seus filhos, que ela supostamente estava perdendo. Mas esses filhos não são crianças, está entendendo? Esses filhos são pessoas adultas. São o povo de Israel, as tribos. Não são filhos literalmente. Nem Raquel é Raquel literal, e nem os filhos aqui são os filhos literais dela, está entendendo? São as tribos aí. Ela não quer ser consolada acerca de seus filhos, porque já não existem. Jeremias 3,15. Aí quando você vai ler todo o capítulo 31 de Jeremias, você vai ver que aqui está se referindo simplesmente a ao exílio que os hebreus teriam. Os hebreus seriam levados cativos como escravos. E daí o escritor retratar essa Raquel chorando por esses filhos que seriam levados distantes de suas terras, seriam escravizados em terras estrangeiras. Então é como que a mãe Raquel chorasse por eles. Mas esses filhos não são crianças. Essa mulher não vamos dizer assim, literalmente Raquel, mas tinha nação. Estaria em pranto. Está entendendo? Jeremias 31,15 fala não da morte de filhos na condição de crianças ou bebês. Os filhos da profecia do profeta são pessoas adultas. Como eu falei, ali representam as tribos. E se você for olhar no capítulo 31, depois do versos 15, e mesmo antes, né, já mostra que a lei se trata de tribos, não de filhos em termos de criança. Esses filhos seriam, na realidade, os filhos de Israel, que deixariam de existir, não no sentido de que morreriam, certo? Mas porque seriam levados ao cativeiro babilônico. Estão entendendo? Apesar de a profecia indicar o exílio, certo? Desses filhos de Raquel, a nação, no caso, profecia lá, ela traz a esperança de que esses filhos que seriam chorados por Raquel, que estariam distantes da sua terra natal, eles retornariam à sua terra natal, Israel. Eles não ficariam no exílio para sempre. A profecia do lado de Jeremias apontava que Israel seria escravizado, seria levado cativos para outras terras distantes, mas mais tarde, em um tempo posterior, o Deus hebreu os ajuntaria de volta, os resgataria novamente para que eles vivessem novamente na terra de Israel. Ou seja, não tem nada a ver com a papagaiada que Mateus falou que era. Entendendo? Ele só esse truque só funciona se você ler apenas o evangelho dele. Mas se você for recorrer às citações dele e ver a passagem por inteiro, você vê que ele é um mentiroso. Tá entendendo? Que está querendo lhe enganar. E o azar seu, você está caindo nessa enganação. Não tem nada de profecia relativa a Messias. Nenhuma se refere a Jesus. Portanto, a ideia que o evangelista Mateus dá à profecia de Jeremias não tem nada a ver com o que aconteceu às crianças supostamente assassinadas por Herodes. Em Jeremias, não há crianças de 2 anos sendo assassinadas, como as que em Mateus, que foram mortas por Herodes. Era no contozinho ali do Evangelho, que Herodes está matando, são crianças. Mas na profecia de Jeremias, que Mateus toma de forma desonesta, ali o que há são pessoas adultas, não são crianças, não são bebês de 2 anos que vão estar sendo
mortos a fio de espadas, porque um tal rei não queria que um de seus membros fosse rei. Certo? Em Jeremias não há crianças de 2 anos sendo assassinadas, como as que em Mateus, que foram mortos por Herodes. Alguns dizem que as profecias dos evangelistas teriam um cumprimento maior de Jesus, porque o crente vai inventar tudo. Né? Ele tem que tentar manter viva, acesa, essa chama de esperança de que a Bíblia é o livro inspirado por Deus. Porque se matar essas bobagens da Bíblia, mata as esperanças desse cara. Ele se nutre, ele vive e se alimenta dessas mentiras. Ele quer ver que essas mentiras sejam verdades, sejam verdadeiras para ele. Entendeu? Ele fecha os olhos para aquilo que você fala. Né? Ele fecha a mente e só quer ver nenhuma direção. É igual um cavalo, tá ligado? Um cavalo, quer que o dono do cavalo faz para que o cavalo não se distraia, ficar olhando para os lados, ele bota duas, duas proteções aqui no lado dos olhos do cavalo, para o cavalo não conseguir olhar para o lado, nem para direita nem para a esquerda, só olhar para frente, para onde quer que ele vá, para onde quer que o cavalo ande, né? E bota duas proteções aqui do lado do cavalo, para o cavalo só olhar para frente, porque é para frente que o seu dono, que está montado nele, quer que ele olhe e se dirija. Do mesmo modo, o pastor, o padre, bota duas fendas aqui do lado aos olhos mentais do cristão ou do crente e fala um monte de bobagem, o crente vai querer seguir essa bobagem para frente, não quer olhar para trás, nem para frente, nem para os lados. Aliás, não quer olhar nem para os lados e nem para trás, só quer olhar para frente, quando o pastor e o padre contam suas mentiras. Certo? Acorde, cristão, ainda dá tempo. Bom, alguns dizem que as profecias dos evangelistas teriam um cumprimento maior em Jesus. Porém, isso não é verdade. Porque, como disse, em Oséias não há nenhuma profecia. Se o filho ali em Oséias 11:3 pudesse ser aplicado a Jesus, teríamos de concluir que ele, quando era menino, costumava adorar a Balaíns, deuses pagãos, e oferecer sacrifícios. Jesus fez isso, foi? Tá vendo, Cristiano? E, além disso, não existe esse negócio de profecia sendo cumprida de modo especial em alguém. Profecia acabou. Não tem nada de ter duas, três aplicações. Profecia da desgraça é essa, que a profecia sendo cumpridas em diferentes momentos, não existe isso. Profecias têm um destinatário, certo? E um tempo para se cumprir. Uma profecia não pode se perdurar no tempo de forma vaga, sem nunca se cumprir, certo? Conversa furada. É, sim. É porque, como disse em Oséias, não há nenhuma profecia. Se o filho alheio, né, como falei, se fosse ser filho de Jesus, então teríamos que admitir que Jesus estava adorando ídolos pagãos. E essa ideia é inconcebível, né? Imaginar que aquele menino, que disse que o texto lá fala, né? Meu filho, chamou de Egito, estava adorando deuses pagãos. E se Jesus foi esse menino, então Jesus estava adorando deuses pagãos quando era menino? Não. É inconcebível, né? Você imaginar essa ideia na pessoa de Jesus, já que a crença cristã implica dizer que Jesus era perfeito, era santo, não tinha pecado, e não adorar ninguém, a não ser o seu pai. Meu pai, né? Jamais teria pecado Jesus, né? Quanto à profecia que diz que Jesus seria chamado de Nazareno, simplesmente não existe. Você vai rodar a Bíblia toda, o Velho Testamento, e encontra essa profecia. Mentira. A mais mentirosa de todas é essa. Lança até o desafio. Apresenta aqui a profecia que fala que o Messias seria chamado Nazareno. Desafio. E se existisse essa profecia, seria aplicada a todos que nascessem em Nazaré.
E não somente a Jesus. Todo mundo que nasceu na Nazaré é chamado Nazareno. Né? Ó, quem nasce em Sergipe é o quê? Sergipano. Quem nasce em Alagoas é alagoano. Quem nasce na Paraíba é quê? Paraibano, filho. O que, é que tem de profecia nisso? O local da nascimento da pessoa é um suposto profecia. Isso não é profecia. Conversa furada. Hoje sabemos que o Evangelho de Marcos é o mais antigo dentre os quatro. É consenso quase unânime de que os demais evangelhos basearam-se no relato de Marcos. E este, talvez, em outra fonte mais antiga a ele. Como Marcos não narra a infância de Jesus e a ressurreição, em Marcos não tem ressurreição, certo? Marcos para lá no capítulo 16, versos 8. Os versículos 9 em diante é tudo falso. Foi tudo acrescentado posteriormente, já é unânime, já é provado. Não tem como cristão algum contestar isso. As próprias Bíblias deles apresentam esses versículos em vermelho ou em colchetes, ou então com notas de rodapé informando que esses acréscimos, esses versículos do 9 em diante, não estão nos manuscritos mais antigos. Foram acrescentados posteriormente lá, por volta do século IV, se não me engano. A Bíblia é cheia de coisas mentirosas. Mas isso as pessoas sabiam? Não, são coisas que a crítica científica foi descobrindo. Né? Se fosse pela igreja por seu padre, você até hoje estava olhando esses versículos como sendo verdades cristãs. Tá entendendo? Esse povo não sabe nada não, é tudo mentira. Bom, como Marcos não narra a infância de Jesus e a ressurreição, assim depois que esse evangelho passou a ser conhecido e lido pela comunidade cristã, teria assim surgido muitos questionamentos acerca da pessoa de Jesus. Você lê uma obra, né? A obra parece que está incompleta. Você começa a questionar a obra, né? Então, como ele nasceu? Aí surgiu esse tipo de pergunta. Como ele nasceu? Lá não tem Marcos que era algo que está circulando. Não mostrar onde o local que Jesus nasceu. Então, surgiu esses questionamentos. Quando foi que ele nasceu? De quem ele era filho? Certo? Ele era realmente filho de Deus? Foi esse tipo de questionamentos. Portanto, outros evangelhos foram surgindo com o intuito de responder a esses questionamentos. Mateus, Mateus, Lucas, João e tantos outros evangelhos foram surgindo para responder questões que outros não deixaram claro. Né? Com o tempo, novos questionamentos instigaram a mente dos leitores dos primeiros evangelhos a respeito da pessoa de Jesus. Agora, o que eles queriam saber era se Jesus era igual a Deus, se Jesus era Deus, se Jesus era homem e Deus. Ele era um espírito, Jesus era um espírito, ou vem em carne. Jesus vem em espírito ou vem em carne? Entendeu? Então, esse tipo de questão vem surgindo, tanto que os evangelhos gnósticos, né? Uns falam que Jesus era espírito, que Jesus morreu, era tudo uma ilusão de ótica, coisas, um monte de bobagem, né? E tantas outras. O Evangelho de João, por exemplo, responde a algumas dessas questões. Lucas, Mateus e tantos outros evangelhos, inclusive, os que receberam Lucas, Mateus e tantos outros evangelhos, inclusive os que receberam o nome de apócrifos ou gnósticos, surgiram para preencher os vácuos deixados por Marcos e pelos demais evangelhos que o seguiram. O padre Eusébio, em sua obra História Eclesiástica, não nos deixa mentir. Leia a obra de Eusébio, que você vai ver todas as questões. Os evangelhos são frutos da mente humana. Foram feitos para satisfazer opiniões e ideias de pessoas daquela época. Deus algum ordenou ou mesmo orientou os ditos fabulosos em que nesses evangelhos encontramos. É isso aí, pessoal. Deixe seu like, seu dislike, compartilhem.
divulguem o canal, comentem. E espero que vocês tenham entendido os pontos aqui. Acredito que sim. Muitas dessas questões aqui você é bem mais que eu, certo? E até a próxima, pessoal. Jesus destruindo o mito.